Olá, seja bem-vindo ao Finanças com Princípios. Eu sou a Carol Laube. E na última encontro que a gente teve, nós falamos sobre dízimo e generosidade. E espero que vocês tenham aprendido muito e que já tenham feito a lição de casa também. E na aula de hoje, nós falaremos sobre um mito que existe por aí. Todo mundo acha que falar sobre dinheiro é como se a gente não estivesse falando de Deus. E ainda tem um outro problema, até que eu escrevi aqui, ó. Educação financeira não é sobre números, é sobre caráter e autodisciplina. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a Débora. Ela foi minha coordenadora quando eu era regente das crianças. É mãe de 3 meninos e hoje já são homens formados. E eu falava assim que ela sempre era um exemplo para mim de como comandar essa galerinha. Então, hoje eu recebo aqui com muito carinho a Débora. Meu Deus! Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Gente, eu tinha até me esquecido que tinha sido coordenadora dela. Sim. Meu Deus, verdade! Ai, que delícia, né? Antes da gente começar o nosso papo de verdade, eu gostaria de lembrar vocês de deixar aqui o seu nome, que as nossas intercessoras estarão orando por vocês. Todo dia, à meia-noite, elas fazem a oração. Então, se você quiser uma oração pela sua família, pela sua casa, por você, você pode deixar aqui embaixo. Não quero dizer o motivo, é só colocar um amém, a gente vai estar orando por você também. Se quiser deixar o motivo, nós oraremos pelo motivo que você precisa, tá bom? Então, não deixe de deixar aqui o que você precisa, tá? Nós estamos aqui para orar por você também. Vamos começar já com uma pergunta polêmica. Meu Deus! Né? Muitos cristãos acham que deixar a vida levar é ter fé. E Deus, a gente fala que ele é um Deus de organização. Muito organizado. Sendo assim, como que você explica para as mulheres que você trabalha ali que a organização do lar e do orçamento é, antes de tudo, uma adoração e uma obediência a Deus? Meu Deus, né? Carol, você colocou perguntas muito difíceis. Só que não, né? Na verdade, o nosso Deus é um Deus organizado. Só a gente lá em Gênesis, nós vamos ver, né? Que lá no princípio, ele foi fazendo uma coisa por vez, né? Primeiro separou a terra da água, colocou limite, fez o sol, a lua, as estrelas. Depois veio com as plantas. Então, ele é muito organizado. Depois a gente vê o tabernáculo, com a construção do tabernáculo, né? Depois do templo, ele sempre colocando como fazer as medidas. Então, a gente vê na Bíblia o tempo todo ele sendo organizado. E nós, que somos filhos, deveríamos também ser organizados. Já começa por aí, porque, né, nós somos filhos. E dentro disso, né, de glorificar a Deus, honrar a Deus, eu gosto muito do versículo que fala que tudo deve ser feito para a glória de Deus, né? Está lá em 1 Coríntios 10, 31. E eu coloquei aqui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer de Deus. Então, desde cuidar da casa, né, do preparar o alimento, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E para nós cristãos, muitas das vezes a gente acha que esse fazer para a glória de Deus é só servir na igreja. Sim. Né? É o tocar, é o cantar, é o ser diácono, passar ali a salva, né? Deixar a igreja limpa, né? Os irmãos que ficam lá na recepção. Mas vai muito além disso. É tudo que eu faço precisa ser para glorificar a Deus. E tem outro versículo que eu gosto muito, gente. Eu coloquei aqui porque eu sou ruim de guardar endereço, tá? Fala assim, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E mais, em Colossenses 3:23, fala assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ó, só isso aí, se você não aprendeu, desiste, tá? Vamos lá, é o que você acabou de falar tudo. Sim. Gente, se você tem uma vida desorganizada, isso não foi o que Deus preparou para você. Não. Porque o nosso Deus não é desorganizado, ele é organizado. Isso não significa que em algum momento da vida você possa ter passado por uma dificuldade grande, né? Algo extraordinário aconteceu. Mas no normal é pra gente ter uma vida organizada, Sim. Que é isso que ele espera da gente. Sim. Pra entrar já na próxima pergunta, que eu até coloquei assim, eu coloquei como pais, mas eu acho que aqui não são só pais e mães. Sim. Eu acho que muitas pessoas acabam gastando mais do que deveriam, né? E o dinheiro não dá até o final do mês. Sim.
E se a gente for pensar na parábola dos talentos, Deus não teve dó Nem um pouco. de quem não foi organizado, de quem não fez o Sim. que tinha que ser feito. Sim. Se a gente for levar aí para a parábola agora dos talentos um pouquinho, que dica você dá para quem está em casa, para que eles não sejam essa pessoa? O servo mau, negligente, infiel. Exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente tem que começar com as pequenas coisas, né? Eu organizar as pequenas coisas. Eu digo assim, eu vou falar do geral, não só financeiramente, tá bom? Porque eu vou falar agora como esposa, como mulher, porque, embora eu sou enfermeira, me formei, eu abri mão do meu emprego para me cuidar dos meus filhos. Né? Então, assim, meu marido, ele precisou trabalhar dobrado, triplicado, né? Porque são 3, então teve que trabalhar um pouquinho mais. E eu que fiquei em casa com os meninos. Então, é 50% aí, né? De todo o trabalho. E então, desde o início, eu procurei ser sempre organizada. Desde o cuidado da casa, olhava lá, por exemplo, no armário, o que tem, o que não tem, o se planejar, o que precisa, o que não precisa, né? Então, assim, se a gente não é fiel no pouco, naquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, né? Como que Ele vai colocar, né, que a gente coloque isso sobre grandes coisas, a gente governar sobre grandes coisas? Então, é nas pequenas coisas que eu acho que a gente já tem que começar, pequenas mudanças diárias, Sabe né? uma coisa que você pequenos disse? cortes. Que faz muito sentido. Minha mãe tem uma frase que é assim, minha mãe não gosta de bagunça. Sim, Ela tem um problema com desorganização. também não gosto. E aí ela fala assim, Jesus não habita no meio da bagunça. Não mesmo. Essa é a frase dela. E aí, depois quando eu fui estudar um pouquinho, normalmente eles falam assim, abre o seu guarda-roupa, abre os seus armários, abra a sua casa. Normalmente, principalmente para nós que somos mulheres. A forma com que ele tá significa que é a forma com que a sua mente tá Sim, também. o seu coração e a sua mente. Então, se tá uma bagunça, provavelmente tá tudo uma Tá tudo bagunça. bagunçado. E aí você pode falar assim, ah, não, mas nessa área não está. Pode ter certeza que em algumas outras áreas você vai Sim. estar com problemas também. Sim, E eu acho que cai muito nisso que você falou. sim. Às vezes a gente pensa no dinheiro, mas antes disso, vamos organizar o que a gente tem? Exatamente. Até porque um guarda-roupa bagunçado. Você não sabe o que você precisa comprar ou não. Exatamente. De Não cair é? no consumismo. Exatamente. Aí, se a despensa não tá arrumada, aí você não sabe o que tá vencido ou o que você tem, aí você vai no supermercado, compra o que já tem em Que já casa e tem não compra sobrando outro. e tem outro que estragou, você tem que jogar fora. Exatamente. Daí perde dinheiro. É, porque aí você usa o que tá na frente. Só que se Sim. você não colocou por data de validade, às vezes o último venceu. Já era. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Organização de tudo. De tudo, de Organiza a tudo. casa. E outra coisa que eu sempre falo, anota. Isso. Né? Anota, assim, quais são as suas despesas. Que aí a gente vai até entrar na Sim, próxima, sim. que eu falo assim, que é extremamente importante quando a gente pensa de casal. E aí você pode estar falando assim, eu estou assistindo e eu não tenho namorada e eu não sou casado, então eu não preciso assistir. Pelo amor de Deus. A gente estava até comentando antes, né? Sim. Aprende. Aprende. Antes. Quanto antes aprender, melhor é. Exatamente. E a gente fala que como casal, tem que estar alinhados, Sim. certo? Para que algo dê certo. E quando a gente fala de finanças também, porque eu sempre falo que o que eu acho que é um erro muito grande dos casais, eu acho que você que lida com casais vai saber até mais. Normalmente, ou um guarda muito, mas ele não diz para quê. Sim. Então, às vezes é o marido. Falta de comunicação. Não podemos gastar e tudo mais. E a mulher fala assim, mas por que eu não posso gastar? Se a gente tem o dinheiro. Por quê? Porque ele não explicou, olha, isso aqui vai ser para um fundo, isso aqui vai ser para alguma Sim. coisa que a gente queira, né? Ou então a mulher que às vezes esconde o que ela tá comprando. Porque aí se ela escondeu, teoricamente o marido não sabe, teoricamente não é um 1,99. problema. Eu conheço gente que fala assim, de 99, não vou contar quem é. E aí o que a Vocês gente... conhecem. O que a gente fala, gente? De qualquer jeito, você tá enganando o seu Sim. marido no final. E o marido, que também tá querendo poupar muito, ou a mulher, também tá enganando o outro. Ele não sabe pra que é o E dinheiro. qual que é o nome disso? Falta de comunicação. Comunicação. E aí é o que a gente entra aqui, que a gente ia falar. Um reino dividido, ele não prospera. Sim. Então, além disso que eu falei, você que lida com casais, você fosse dar, assim, uma dica para finanças de casal, assim. A casa tá uma bagunça, já descobri, eu quero organizar. Por onde eu começo? Ali, os dois juntos. Comunicação e concordância. Acho que esse, na verdade, eu acho que sempre foi um dos grandes problemas, eu acho que de décadas tem sido, e acho que agora nessa geração está mais ainda. Falta de comunicação. Ninguém consegue mais conversar, parar, olhar no olho do outro. Né? Tá tudo aqui, ó.
tá até com dor no pescoço, tá tudo ficando mais curvado, que tá tudo no celular, então ninguém mais conversa, né? Então, a falta de comunicação. E quando conversa, o outro não entende. Você fala o outro entende dizer. Então, você vê que Às tem um vezes grande... acha que é um ataque, né? Acha que tá brigando, que tá... Enfim, problema de comunicação e a falta de concordância, né? Que nem você acabou de citar aqui, né? Que esse podcast, eu acho que essa conversa não serve só para quem já é casado, para quem tem filhos. Então, quanto antes você aprender isso, jovem, adolescente, aprender isso, começar a praticar, mais fácil vai ser a sua vida do pós-casal. Porque casamento, gente, não é só namorar, tá bom? Não é só namorar, fazer as coisinhas que vocês acham que vai fazer, né? Isso daí é de menos, né? É a parte mais simples. É a parte mais tranquila, mais de boa, né? O problema é quando chegam os boletos, a água de luz, a conta de água, a conta do telefone. Então, se você já não tiver, saber como organizar isso, como vai fazer, se não tiver já essa conversa com quem você vai se casar, como nós vamos fazer, né? E já estar alinhado já vai aliviar um pouquinho o problema depois. Para quem não é casado, gente, isso é a melhor parte. Sim, e eles não falam sobre isso, eles só querem falar de outra coisa. Vou casar, tô namorando, tô super feliz. Como você entende o dinheiro? O que você acha? Porque depois aí casa e fala assim, nossa, mas você pensa isso? Achei que Danone nascesse na geladeira. Sabe uma coisa que eu tô fazendo? Eu comecei esse ano, né? Com o Felipe. Todo dia 26, a gente senta e a gente conversa sobre o que a gente planejou. E aí, a gente não diz só sobre dinheiro. Diz também um sobre o outro. As expectativas que nós temos um do outro. Porque o que eu falo? Eu acho que nós mulheres somos assim, mas eu acho que homem também. A gente acha na nossa cabeça que tá claro o que eu quero. Para homem, a gente tem que desenhar. E aí, eu comecei a ver assim, gente, não é possível. Eu acho que ele não tá entendendo o que eu tô falando. E aí, a gente fez isso. Então, assim, a gente anotou tudo que cada um esperava do outro. Disse o que era possível ou não. Né? Isso eu consigo, isso ainda não. E aí, agora, todo dia 26, que é a data do nosso casamento, a gente senta pra alinhar. Deve dar até frio na barriga do Felipe, coitado. E sabe o que eu falo? Acabou que ficou muito mais fácil. Porque aí, como é um dia que você já tá naturalmente mais satisfeito, mais feliz. Então, assim, não é só chegar. Então, a gente prepara uma mesa bonita, a gente vai comer alguma coisa que a gente gosta. Então, assim, você já tá leve. Até porque é o que a gente fala, não é um ataque. Sim. É só a gente se organizar. Então, assim, tá funcionando muito esse ano isso. Muito bom. Então, acho que para vocês que estão aí, falta, às vezes, entender o que o outro tá pensando. Comunicação. É conversar antes de casar e depois que casar. Continuar essa comunicação. Né? Uma comunicação clara, né? Simples, né? Sincera, né? De tudo. De tudo que você espera de um casamento, como vai ser depois do casamento, né? E da concordância. Olha, a gente sempre comenta com as pessoas, a gente às vezes, né, eu e minha esposa, a gente fala com os casais na igreja, ele ensina lá sobre finanças, e ele fala que o poder o segredo, na verdade, é a concordância do casal. Não adianta ele querer ir para um lado, eu querer ir para o outro. Vai ficar, né, esticando lá e ninguém sai do lugar, ninguém faz nada, tem estresse, tem cansaço, né? E não prospera, não cresce, né? Então, assim, para mim, o grande problema que eu vejo é concordância e a falta de comunicação, que é algo que nós podemos aprender e melhorar, né? Então, seja sincero, conversa, seja claro, traz na mesa isso que você falou, né? Às vezes o marido, na cabeça dele está muito claro que ele precisa guardar um dinheiro, porque lá na frente ele está querendo comprar um carro melhor ou ter uma reserva para uma emergência. Se ele não explica para a esposa, ela diz, nossa, que mão de vaca. Só quer saber de guardar dinheiro, né? Explica, olha, esse dinheiro é para isso. E é o que eu falo, todo mundo é inteligente para entender. Sim, E sabe uma coisa que uma mulher sábia, só cortando você um pouquinho. Era o que a gente ia entrar agora. A mulher sábia, eu gostei muito do que a pastora Vera ontem lá de Cruzeiro, a gente conversando, ela falou assim, a mulher sábia edifica, constrói a casa. Não é isso que fala o texto? Quem que traz os tijolos? O marido. O marido. Então, tem que ter o trabalho dos dois. Então, ele traz os tijolos, né? Pode ser o dinheiro, o recurso, né? Os projetos, os sonhos. E a mulher vai ajudar com ele a construir. Sim. E sabe uma coisa que eu sempre falo? Esses dias eu fui falar com um grupo de mulheres e eu falei assim, gente, pode ser pesado para a mulher o que eu vou falar. Mas o versículo que você acabou de falar, a mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói. Sim, com as próprias mãos. Exatamente. Então, se a sua casa tá um caos, esse problema
é mais seu do que do homem nesse caso em específico. Sim, da Por quê? desorganização. Nós que levamos tudo isso para casa. Sim. Então, é o que a gente disse. Meu marido não me fala nada. Então, faz um jantar gostoso. Fala assim, olha, eu gostaria de entender os nossos valores, sem ataque. Ou, se o marido gasta demais, mostra para ele quais são o que nós temos, o que nós precisamos. A necessidade do momento. Da casa. Né? Então, o que eu falo assim, acaba aqui. Mas o meu marido é explosivo. Então, aprenda a lidar com o comportamento do seu marido. Sim. Né? Tem alguma forma que faz esse homem ficar Vai deixar calmo. ficar calminho. Vai ficar funézinho. E se a gente for pensar assim, meu marido não gosta de falar, mas tem alguma forma da gente fazer. Então, quando Deus diz isso, não sei o que fazer, Carol, ora. Sim. Fala, Espírito Santo, Jesus, me ajuda a entender o meu marido e a levar sabedoria E como pra melhorar ele. a nossa comunicação. Exatamente. Porque assim, somos nós. Sim. Eu até falo que quando eu tô estressada, parece que as crianças estão estressadas, tá todo mundo, tá caótico. A mulher, ela é o termômetro e o termostato dentro de uma casa. O que o termômetro faz? Você tem lá 2 crianças pitiquinhas. Pra que serve o termômetro? Pra medir a temperatura deles, né? Pra Como saber se que tá com eles estão, febre ou não. exatamente. Ok, então o termômetro é pra ver a temperatura. Então a mulher chega e já vê, ixi, o marido hoje não tá bem não. Ó, o filho chegou, termômetro. E o que o termostato faz? Ele vai colocar a temperatura no ponto ideal. Ou mudar. Às vezes tá frio, ele esquenta, né? Então ele consegue Coloca na alterar a temperatura que tem que temperatura, né? E a mulher também. Então se a mulher acorda atravessada, a casa inteira fica atravessada. Exatamente. Daqui a pouco o filho tá chutando o cachorro, o marido tá batendo porta. Mas por quê? E quando a gente acorda feliz, ou mais calma, mais tranquila, ou a gente acorda já agitada, né? Eu sou agitada de manhã. Meu Deus, ninguém me segura de manhã. Daqui a pouco você vê, tá todo mundo... Meu Deus, o que tá acontecendo com esse povo? Somos nós. Eu aprendi aqui, se vocês não assistiram ainda, volta, o da Camila, e ela falava sobre a importância da rotina para diminuir o estresse e a ansiedade das crianças. Pra mim, acho que esse é o segredo quando são pequenos. Não é? Então, assim... E aí, ela falou que isso vai interferir na nossa vida até quando a gente tá adulto. Porque ela fala assim, se você tem coisas para fazer e você não faz, e você não sabe a hora, o seu cérebro não trabalha bem. Sim. Então, se nós somos mulheres, a gente precisa entender esse ponto. E uma coisa que eu aprendi também é falar, eu não tô bem. Hoje não. Hoje eu já não. Às vezes eu falo pro Felipe, olha, hoje eu não tô bem. Se você puder, assume as crianças. Sim, isso mesmo. Né? Porque você tem que saber qual é o seu limite ali, até para que a casa tenha paz. Sim. Dentro da rotina, posso falar um negócio? Pode, com toda Porque, certeza. Porque, assim, meus meninos, eu tenho 3. Um fez 20 agora em fevereiro, outro fez 18 em janeiro, outro fez 16 em dezembro. 1 ano e 11 meses de diferença entre eles. E quando eles eram pequenos, nós éramos aqui. Sim. Né, da Assembleia aqui do Parque Aeroporto. Faz uns 12, 13 anos que nós não somos mais aqui da Assembleia do Parque Aeroporto. Mas eles nasceram aqui, os 3 nasceram aqui, eu me casei aqui, os 3 nasceram aqui. E o meu esposo, ele, né, a profissão dele, então tinha dia que ele trabalhava de noite, tinha dia que ele trabalhava de dia. E eu vinha sozinha com os 3 pra igreja. Não sei se a Carol lembra. Lembro. E às vezes eu vinha achava a pé. incrível você conseguir ficar com os 3. E às vezes eu vinha a pé, porque dava mais trabalho eu colocar eles no carro do que eu vim com eles a pé, porque era aqui no até Santa colocar Catarina, todo mundo na cadeirinha, Nossa, aprender. misericórdia, dá muito trabalho. Então eu colocava o Samuel no carrinho, o Gabriel no lado, o Rafael no outro, e vinha a pé. Vinha na EBD, participava da mocidade, do coral, né? Já estava ali ajudando no Ministério Infantil, enfim. Meus filhos nunca foram impedimentos para eu estar na igreja servindo a Deus e não são até hoje. E uma vez uma moça daqui, que tinha também um monte de crianças pequenas, perguntou assim, como que você dá conta? Né? Com tudo pequeno e a casa está sempre arrumada, não sei o quê. Eu falei exatamente para ela, rotina. Em casa tem a hora de acordar, tem hora de tomar café, tem hora de almoçar, tem hora de tirar o cochilinho da tarde, da escola, de dormir. E é lógico que 1 ou 2 vezes na semana eu quebrava a rotina, exatamente por causa da igreja. Né? Então, para eles acostumarem nesse ritmo, porque dia de igreja, a gente vem para a igreja de 7 horas da noite, que o culto era 7. Acaba saindo 9h30, 10 horas. Exatamente. Sempre eram os últimos a sair, não mudou nada, a gente continua a mesma coisa. Eram os últimos a sair da igreja, então eles acabavam que dormindo mais tarde, né? Mas eles ficavam no culto comportados. Então, assim, a rotina traz segurança para as crianças, que já sabem o que vai vir, o que vai acontecer depois, né? E para nós também nos organizarmos, né? Que nem o horário do cochilinho da tarde. E eu cochilava junto. Com 3, você acordava cedo, aquela correria às vezes de madrugada com criança, né? Então era a hora que eu aproveitava também, para mim, às vezes, descansar um pouquinho. Lógico que menos do que eles. Sim. Eu já levantava e continuava os afazeres. Mas isso traz tranquilidade e segurança para eles e para nós também.
para nós termos o nosso tempo com o Senhor, nosso tempo com o marido, porque a gente também tem marido, né? Exatamente. Tem que namorar, tem que fazer as coisinhas que o marido também gosta, né? Que a gente também gosta. Então, assim, a rotina eu acho que faz muita diferença. Então, vamos aumentar a nossa lista? Vamos. Comunicação, concordância, rotina. Rotina. Realmente eu acho que a rotina entra muito. E porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Sim. E, ó, vou contar um negócio pra vocês. Dia de sábado e domingo, mais domingo, a gente continua na mesma rotina. Depois a gente vê DVD, cochilinho da tarde, continua igual, gente. Todo mundo já vai pros seus cantinhos, né? Assim, porque é algo saudável. Sim. É algo bom, é a hora que a gente descansa, né? Recarrega as baterias pra gente continuar batidona também depois, senão a gente infarta, né? Tem um troço depois. E vamos lá. Eu coloquei aqui, né? Na prática, o que significa fazer um orçamento onde cada centavo já tem um destino? A gente dar nomes pra isso. Sim. Que já vem disso que a gente tá falando. Às vezes a pessoa tá guardando, não sabe pra quê, o outro tá gastando, não sabe pra quê. E como vocês faziam com os 3, pra eles também entenderem que... Por exemplo, esse dinheiro a gente entrega de dízimo, isso a gente faz de oferta. Como que vocês explicavam isso para eles do dinheiro que a gente tinha ali? Tá, vamos lá. A gente tem que entender que as crianças, né? Cada fase é uma fase. Não adianta chegar para uma criança de 1 ano e 2 anos e falar assim, olha, mamãe agora não vai poder comprar esse carro porque o pai tá guardando dinheiro, porque a gente vai ter que pagar o imposto, tem que pagar isso. A criança vai ficar olhando o que você tá falando, você tá doida? Né? Vai ficar olhando pra gente com aquela cara assim, com uma interrogação enorme na cabecinha deles. A gente tem que falar como eles entendem. Então, assim, falando não quando realmente a gente não tem. Assim, olha, agora, uma criança de 1, 2 anos, agora não pode. Agora não tem. Hoje não. E pronto. Não precisa dar explicação. Eu acho que hoje em dia tem umas ideias aí, até esqueci como que fala, da pedagogia aí, umas formas de educar que eu sou contra. Sim. Que você tem tudo que explicar. Acho que é educação positiva que fala. Não, a Sei lá como positiva que chama. Tem que falar, de explicar tudo pra criança. Ai, eu sei qual que é, mas fugiu o nome agora. Ai, gente, ai, dá preguiça. Enfim. Então, a criança não tem... A educação, na verdade, é um funil. Né? A gente tem lá na igreja o curso de Educando Filhos à Maneira de Deus. Nós fizemos, inclusive, a gente deu esse curso uns 5 anos. Então, fala que a educação é um funil aqui. Então, quanto menor a idade, está aqui embaixo, né? E quanto mais velho vai ficando, maior vai ficando aqui em cima. Então, uma criança de 2 anos, 1 ano, é não. Sim. E não para os pode, meninos agora, não. você já explica um pouco? Sim, então é isso que eu tô falando. Que daí, e conforme foi aumentando a maturidade deles, o entendimento deles, a nossa conversa com eles foi mudando, entendeu? Sim. Daí começou assim, agora a gente não pode, porque... O pai tem que pagar essa conta. Olha, a gente não vai viajar no final do ano, então a gente tem que poupar dinheiro para poder fazer a viagem. Eu dou aula para adolescente. Muitas vezes os pais falam assim, ele acha que eu encontro dinheiro por aí. Aí eu fico pensando, então tá faltando você explicar para ele onde vai o dinheiro da casa. É claro. Às vezes, hoje, né, o meu esposo, ele tem uma planilha, ele usa o computador, usa no celular, mas ele tem cadernos e cadernos lá em casa. Ele sempre fez no caderno. A planilha, todas as anotações de entrada, quanto que eu recebi. Até mostrou para a Isa e para o Edu, que estão aqui com a gente. Então, caderninho, ele anotava. Então, ele pegava o caderninho e mostrava para os meninos. E já sabiam ler. Então, assim, olha aqui, tá vendo? O pai ganha isso, a gente paga isso de conta, isso. Então, tá vendo? Nossa, isso daqui é para a gente passar o mês. Então, agora não pode. E o não, gente, eu vejo uma grande dificuldade que os pais têm de falar não para os filhos. Sim. Né? Ai, mas tadinho, vai ficar com vontade. Vai ficar com vontade de nada, gente. Nenhuma no episódio da Camila, morre. Ela também falou isso, da importância de falar não, porque senão não. Cresce adultos que não sabem se frustrar. Da onde mata, pega a faca, porque Exatamente. A menina não quer namorar, quer ela matada, e quer lá quebrar o carro do outro, porque não sabe ser frustrado, ouvir não. Então, eu ainda falo até mais. Lá para os pais na igreja, eu fui supervisora da BG Kids por 8 anos. Então, eu saí esse ano da supervisão do Kids. E eu falava para os pais, falem não. O não é mais amor do que o sim. Porque o não protege, o não alinha, o não dá destino, o não corrige. É melhor você falar não do que depois, lá na adolescência, alguém tem que parar ele. Você tem que buscar ele numa prisão, Sim. Você tirar ele numa emboscada, porque você um dia não falou não. E isso é para tudo. Também para a vida financeira. E acho que entra até num pouquinho do que a gente ia falar aqui, que é a pressão do consumismo. Sim. Que a gente fala assim, que ainda quando é criança, eu sinto que é menos. Né? Porque, pelo menos... Hoje o negócio tá apertado. É que os meus filhos... Da internet. Como os meus filhos não veem internet nenhuma... Graças a Deus. Eu falo assim, que é muito mais tranquilo que eles não têm essas necessidades. Sim. Mas conforme vai ficando adolescente, eu acho que isso vai aumentando. Sim.
por tudo que tem ali. E é o que você disse, você tem 3 escadinhas. Sim. Como é que você foi explicando para os meninos assim, olha, filho, isso dá, isso não. Ah, mas todo mundo tem, mas não vai ser a sua hora. Mas aquela frase que todo mundo conhece, você, Não é todo mundo. que quase morre quando ouve, mas depois a gente adora falar. Mas assim, como é que você foi mostrando isso para eles que muitos pais têm essa dificuldade? Porque às vezes eles olham e falam assim, nossa, realmente todo mundo tem, só ele vai ficar sem. Como é que você lidava com isso? Porque eram 3. Sim. Ou às vezes assim, olha, esse vai ganhar agora porque ele pode, vocês ainda não. Vou contar um negócio. Porque como são todos meninos, né? Tu acabava assim, a roupa do Gabriel passava pro Rafael, do Rafael pro Samuel, tadinho. Daí acabava quem ganhava roupa nova era o mais velho. Sim. Né? Um dia nós fomos, acho que no shopping São José, não lembro. E o Gabriel tá precisando de calça, enfim, viu umas calças pra ele. Daí o Samuel, era um toquinho assim, um bracinho assim. Daí o que foi, Samuel? Só o Gabriel ganha roupa nova, eu tudo velho, tudo que era do Gabriel e do Rafael. Daí eu falei assim, puxa, Fábio, é verdade. Daí nós começamos a entender que sim, a gente tem que reaproveitar, claro. Né? Mas assim, mas eu também estava trazendo algo no coração dele que para ele só ficava resto. Sim. Né? Até no É o equilíbrio que a gente eu fala, fiz stories, né? a gente vim pra cá, nós tivemos muitos acertos, mas também nós tivemos muitos erros. Isso é né? importante, porque às vezes as pessoas estão achando assim, elas acertam sempre. Não, adoraríamos, muitos erros, mas não. E, opa, peraí, ele tem razão? E nós explicamos, não, filho, porque a roupa tá boa, dá pra você usar, mas sim, você merece uma roupa nova também, vai lá e escolhe. Então, dentro disso, nós começamos a procurar o equilíbrio, né? Tênis nunca dá pra reaproveitar, porque menino detona tênis, né? Chuta tudo, enfim. Mas as roupas acabavam que eu conseguia, né? Um passar pro outro. Mas procuramos ter esse equilíbrio para eles também, senão ia trazer um problema no coração do meu filho depois, Sim. né? Mas assim, sempre mostrar para eles a realidade, Carol. Nós, assim, como família, nunca vivemos aquilo que nós não tínhamos condições. E o que eu vejo hoje? Se a gente tem um grupo de amigos, vamos supor, a gente vai sair com você e com o Felipe e as crianças. Vocês vão usar o exemplo do restaurante japonês. Sim. Graças a Deus, lá em casa ninguém gosta de comida japonesa. O Fábio dá glória a Deus, porque é muito caro. Mas tá por fazer de conta que a gente gosta. E vocês sempre têm uma condição financeira mais alta que a nossa. Tem 2 filhos pequenos, comem menos, né? É diferente a situação. E eu quero sair com você todo final de semana. Não vai dar? Não vou conseguir te acompanhar. Você entende? Sim. Eu tenho 3 filhos, adolescentes, comem mais, né? Meu marido ganha menos, então eu tenho que falar assim, olha, hoje eu fui com você no japonês, mas semana que vem vamos lá comer uma pipoca no Santa Terezinha? Ou então, não sair. Não Sim. dá. E o que a gente vê muito hoje? Muitas famílias, no geral. E os filhos acabam vivendo algo que não é a realidade deles. Querendo se comparar e acompanhar as pessoas, os amigos, o grupo de amigos, uma realidade que não é sua. Um amigo trocou o carro, preciso trocar o carro também. Não. Seu carro tá bom? Tá te levando? Tá pago? Então você não precisa trocar carro. Tá ok, Sabe tá tudo uma coisa ótimo. que eu vejo muito dos pais? Essa questão de ensinar e mostrar, é o que a gente disse, quando tem, de fato, idade, né, pra isso. Porque às vezes seu filho tá falando assim, olha, eu quero. E você só fala assim, eu já disse que eu não tenho dinheiro. Você acha que o dinheiro dá em árvore? É. Só que você nunca sentou com ele e mostrou quanto custa cada item. Então, vamos sentar aqui, filho. Olha, você tem um celular que o pai parcelou, por exemplo. Então, isso aqui eu pago todo mês. Tem o plano do seu celular. Tem a internet que a gente usa em casa. Mostra para ele começar a entender que a casa tem um custo. Sim. Porque às vezes acha assim, ele não precisa saber disso, ela não precisa saber Lógico sobre que isso. precisa, mas se for menino. Mas e por que vai tem que saber? Vai ter que administrar depois. E por que eu falo assim, que tem que saber? Porque assim, gente, ele vai entender que aonde a gente vai gastar, aonde a gente não vai gastar, o que a gente pode poupar, Sim. o que a gente não pode. Porque assim, a gente acha que os adolescentes, que as crianças, eles são meio tapados. São nada, são mais Mas eles inteligentes não que a são. gente. Então, se você chegar e explicar pro seu filho, olha, filho, eu amaria te dar. Porque Sim, algumas vezes é isso, né? agora A não gente olha e fala pode. assim, gente, eu gostaria muito de te dar isso. Mas essa é a nossa realidade. Hoje não pode. Então, e se a gente encontrar aqui algum lugar que a gente consiga diminuir a despesa para que a gente inclua isso que é Sim, importante para você? isso. Vamos passar menos tempo no chuveiro? Ou sabe aquela coisa que a gente nem faz muito? Vamos parar com isso? Porque aí a família inteira pensa Sim. em como solucionar aquele problema que a gente Dá tá. um exemplo pra você, que foi bem legal. Aconteceu isso essa semana. No final da semana passada. A gente tava com vontade de comer pastel. Nossa, vontade de comer pastel.
Daí falou assim, então vamos comer pastel. A gente tinha saído, falamos pros meninos, vamos sair pra comer um pastelzinho. Os meninos estavam estudando, já estava à noite, foi sexta-feira, quinta ou sexta. Daí os meninos, nossa, pai, não pode comprar e trazer aqui? Que o Gabriel tinha trabalhado o dia inteiro, o Rafael estava estudando lá pro concurso que ele está estudando, o Samuel também. Daí o Fábio, tá bom, então eu vou sair. Daqui a pouco o Fábio veio com as massinhas, comprou 2 pacotes de massinha, comprou mussarela, comprou refrigerante, comprou caixa de bombom, comprou paçoca, porque ele falou que estava cheirosa a paçoca e deu vontade de comer. Ele comprou, daí você fala, você não comprou? Não, eu vou fazer aqui. Daí foi lá, montou, e eu estava estudando lá, que eu ia dar uma aula lá. Daí ele pegou, montou lá o pastel, falei, tá pronto, vamos tudo comer. Acho que, sei lá, tinha muito pastelzinho daquele maior. Sim. Não foi nem do menorzinho. Sei lá, deu uns 30 pastéis. Daí ele falou pros meninos assim, quanto você acha que eu gastei aqui? 2 meninos ficaram chutando lá. Então aqui, eu vou tirar o bombom e a paçoca. Não deu R$50 aqui. Imagina comprar o pastel pra todo mundo. No mínimo R$20. No mínimo. Já daria 100. Já foi 100, a metade. Dos meninos, você tá vendo, né? E eu que fiz, eu fiquei aqui com vocês. Você entende? É mostrar na prática. Exatamente. Acho que muitas coisas é na prática. Eu disse, nossa, pai, ainda tem... O Samuel, naquele mais assim. Nossa, pai, ainda tem até sobremesa. Tem até sobremesa, chocolatinho, que lá não ia ter como a gente comprar chocolate. Depois gastou R$100, esquece a sobremesa. Você entendeu? Então, assim, então tem coisas que é na prática que você vai mostrar. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó, a gente economiza aqui, mas daí lá na frente a gente pode, sei lá, fazer um passeio diferente. Eu falo isso. Né? Às vezes, assim, eu quero viajar. Né? Que tem muita gente que fala assim, eu adoraria viajar, mas eu não tenho condição. Certo. Primeira coisa que eu sempre pergunto é assim, eu queria ir para tal lugar. Quanto que custa aí? Não sei. Eu falei, nunca vai. Desculpa te informar, você nunca vai para esse lugar. Então, assim, senta em família e fala assim, por exemplo, agora a gente ainda tá em março, né? Então, senta agora e pensa assim, a final de ano, ou início do ano que vem, a gente quer ir para onde? Sim. Anota o lugar. Aí todo mundo começa a pesquisar. O preço, se for de avião, qual é o valor da passagem, se for para Ubatuba que vai gastar, a casa, anota. E aí você vai ver, sei lá, sua viagem deu R$1.000, digamos. Não vai dar isso, tá, gente? Vai dar mais. Desculpa informar vocês, vai dar mais do que isso. A não ser que você seja solteiro, talvez. Talvez dê. Mais ou menos aí. Mas aí você listou aquilo dali. Divide por mês. De março até dezembro, você tem 10 meses. Volta pra onde? Pra organização. Aí você vai ter... Organização. Todo mês a gente tem que poupar R$100 pra que a gente faça a viagem do final do ano sem ficar devendo. Quando o filho pedir alguma coisa, filho, você acha que isso vale mais do que a nossa viagem? Porque esse é o valor que a gente guardaria. Aí ele mesmo vai olhar e falar, então melhor não, né? Melhor a gente viajar. Eu quero mais viajar. É isso. Então são pequenas coisas que a gente tem que ir mostrando pro filho. Na prática. Na prática. Não adianta só ficar falando, fica solto na cabeça deles. Então tem que ser na prática. Eu falo assim, né, que lá em casa eu faço essas coisas com eles. E eles estão guardando um dinheiro que é para eles comprarem algo. E eu perguntei o que eles queriam. Né? Uma tem 4, o outro tem 2, tá, gente? E aí eles falaram assim, também, a gente quer pizza. Aí você fala assim, gente, eu como pizza toda semana. Misericórdia. Mas eles queriam comprar... É o que eles gostam. Então, o que eu vi assim, eles queriam poupar aquele dinheirinho pra eles comprarem a pizza deles. Então eu falei, deixa. Não, porque às vezes a gente é o que eles gostam. Porque quando vai entrar já aqui na próxima, que é a gente separar o dinheiro. E qual que é o problema dos pais? A gente separou o dinheiro. Aí a gente quer mandar em como eles vão gastar aquele dinheiro. E aí, o que acontece? Seu filho faz o que você mandou, não o que ele queria. Ele não sentiu as consequências daquilo. Então, por exemplo, ele tinha que fazer e ele tinha tanto para gastar. Se ele gastar tudo em uma semana, ótimo, filho, essa foi a consequência. Você quis comprar, tá tudo bem, o resto do mês vai estar 100. Só que às vezes a gente quer mandar, porque a gente fala assim, não, ele não pode chegar no final do mês 100. Quando, na verdade, o que eu falo assim, a gente precisa ensinar. Se a gente vai ensinar, eu vou falar como eu faço em casa, quero saber como é que você fazia com os meninos ou como você faz agora. Na minha casa, eu comecei com potes, porque eles são pequenos. Se eu colocar no banco, não faz diferença para eles. Então, lá tem 4 potes. Então, o primeiro pote, quando eles recebem algum dinheiro, é do dízimo. Quando recebe, gente, porque os meus têm 4 anos, então eles não... 4 e 2. Eles não têm idade para ganhar mesada porque eles não entendem. Então, quando alguém dá alguma quantia ali para eles, e a gente vai dando para eles aprenderem. Então, primeiro eles separam o dízimo. Aí, depois, eles têm o da oferta, porque todo domingo, se alguém vê eles dando oferta, deve falar assim, nossa, que pouquinho que essas crianças dão. Mas é porque é deles. Então, eles amam dar oferta. Eles trazem o do potinho deles, é eles que pegam para trazer na igreja.
Depois disso, tem o de poupar, que eles estão poupando para pizza. Meu Deus. Essa alegria o dia que eles compraram com o dinheiro deles. E tem o dinheiro que eles têm para gastar. Normalmente, o que eles querem gastar com bala. Mas aí você pensa assim, eu preciso deixar eles entenderem que eles vão comprar aquilo e vai ter ou não. Na minha casa é separado desse jeito. Sim. Você, como é que você fazia quando eles eram crianças e agora que eles cresceram, para eles entenderem essa divisão? Sim. Então, quando eles eram crianças, lá na igreja tem um curso, o ABC do Dinheiro e o Segredo. Os 3 fizeram esse curso. Sim. Então, eu indico para vocês aí, pela UDF, Universidade da Família, muito bom. E os 3 fizeram. Então, assim, o meu esposo já sempre foi organizado. Sempre. Meu Deus do céu. Eu casei já com ele, já que ele aprendeu com a mãe dele. Enfim, então, para mim, foi muito tranquilo isso, na questão financeira. Meu pai, minha mãe também sempre foram também, né? Não, organizado. E tá tudo certo. A minha vida só continuou do mesmo jeito, na questão financeira. Né? E, então, assim, eles viam essa nossa conversa e depois eu tive a oportunidade de colocar eles para fazer esse curso. Então, me ajudou muito. Eles tinham também os potinhos. No final do curso, a tia Graça, que tinha o marrom, levava eles para o dinheiro que eles pouparam, que eles guardaram para gastar, iam no shopping, eles compraram lá o lanchinho que eles queriam, deram um dia de festa para eles. Então, eles cresceram fazendo isso. Então, hoje, né, os 3 já trabalham. Né? O Gabriel trabalha fora, né, e ele está estudando à noite. Daí, o Rafael também trabalha, o Samuel também trabalha. Então, os 3 têm conta no banco, eles também já dizimam lá. Acho que ela tá querendo dizer assim, se você acertou quando era criança, vai ser tranquilo. Continuar, vai. E assim, e os 3... Fábio vê, né? Ele que é parte da financeira da igreja, né? Uhum. E ele vê lá que cai lá o dízimo deles. Porque E ele uma que tem o pergunta. acesso. Então, assim, não precisa mais mandar. Né? Porque eles Pro pai que aprenderam tá o princípio. assistindo, ou pro jovem que tá assistindo, que eles falam assim, eu não separo o dinheiro. O dinheiro chega, eu pago as contas e depois eu gasto. A gente já teve um episódio falando só sobre dízimos e ofertas, a Sim. importância de fazer. Mas se você fosse falar para quem tá começando agora do zero, pensa que a vida tá caótica, Sim. eles não sabem para onde ir, os pais não sabem o que ensinar. O jovem fala assim, eu não aprendi nada, você tá falando, então agora acabou para mim? Não acabou. Sim. Que dica você daria aí para eles assim? Como começar agora essa organização? Você disse já para um jovem, adolescente que já tem um recurso, que trabalha, Isso, exatamente. que ganha nem que seja aí R$500, R$600. Então, a dica que eu diria é, obedeça esse princípio bíblico. Primeira coisa, tira-lhe o dízimo, né, os 10%, que você vai estar devolvendo ao Senhor algo que Ele já te deu, né, como gratidão pela saúde, pelo dom da vida, né, e entrega novamente para Ele, devolve, para que é só 10%, o resto vai ser, Deus vai deixar você usar os 90%, olha isso, né, e depois coloca no papel, R$500, vai, tirou lá a porcentagem do dízimo, depois lá, isso daqui, 100 eu vou guardar, deixar uma poupancinha para uma viagem no final do ano, né? Ah, eu preciso de um tênis esse mês, então esse mês eu compro um tênis. O resto eu deixo ali. Mês que vem, agora estou precisando de uma camiseta nova. Na verdade, são pequenas mudanças, Carol. Eu acho que não tem muito segredo, sabe? Eu acho que são pequenas mudanças diárias, de mentalidade, metanoia mesmo, né? E uma coisa que a gente fala muito lá com os casais, lá na igreja, com os meninos, se você é um dizimista fiel, né, ali ao Senhor nas ofertas, generoso, né, ajuda as pessoas, abençoa. Se você ali é organizado financeiramente, se você consegue guardar. Uma vez o Fábio fez uma pesquisa para saber quantas pessoas guardam dinheiro. A porcentagem, não sei se é isso, e o do lembra a porcentagem, mas eu sei que é baixíssimo a porcentagem de pessoas que têm dinheiro guardado. Não sei se é 5% da população. Meu Deus. É muito pouca gente, né, tem uma reserva de emergência, né? Então, assim, guarde um dinheirinho. Na pandemia, muitas pessoas que conseguiram passar pela pandemia foram pessoas que tinham reserva de dinheiro. Sim. Que tinham uma reserva de emergência, né? E, assim, pequenas mudanças diárias. Não precisamos ser igual a todo mundo. Eu não preciso ter o que o meu amigo tem. Não preciso sair para comer fora toda semana. Não preciso sair. Faz pastel em casa. Compra a massa de pizza, faz um momento em família. Faz um hambúrguer em casa. É gostoso sair. Eu adoro. Ainda mais gente que cozinha todo dia. Eu tô numa fase que eu tô cansada de cozinhar, mas tudo bem. Né? Mas assim, de vez em quando é gostoso você comer, né? Lá em casa, uma das coisas, a gente mudou muito a alimentação esse ano. Ó, vão vir uma família fitness agora.
Por conta, eu sempre falo assim, eu já fazia para as crianças, mas eu sempre pensei assim, é o exemplo. Sim. Não vai adiantar, uma hora eles vão olhar e falar assim, só eu tô Tá comendo mandando comer isso. brócolis, você tá comendo batata frita? Então a gente mudou a alimentação completa de casa. E uma das coisas que a gente mudou e a gente gosta, que eu falo assim que eu gosto de comer muita tranqueira. Né? Desculpa os nutricionistas de plantão. Ela vai lá pra fazer crossfit comigo. E aí, o que eu faço? Eu gosto de lanche. Só que qualquer lanche que você for comprar, meu marido come um inteiro. Eu não como, mas ele come. Já deu mais de R$50. Né? Pra comprar dois, Sim. 60, 70. R$50, você faz o lanche pra vocês dois, pras crianças. E aí, a gente começou a fazer em casa. Então, a gente compra a carne, compra o pão do melhor que tem ali. E no final, a gente tá sendo mais saudável. As crianças curtem demais adoram, fazer à noite, normalmente é na sexta que a gente faz, que é um dia mais tranquilo ali. Então, eles também gostam daquilo. Então, às vezes a gente tá querendo inventar o mundo, né? E não precisa. Sabe o que é, na verdade, Carol? Dá trabalho. Dá. Tem muita gente que tem preguiça. Eu lembro que você colocou aí, em algum momento você mandou uma perguntinha pra mim lá, eu coloquei... Tá lá no final, vai eu pro final, depois a gente volta pro meio. Você falando das mulheres, né? Acho que alguma coisa que você pergunta aí da questão das mulheres, que se eu poderia deixar um conselho, uma coisa para as mulheres, ou qual que é o maior problema das mulheres, alguma coisa assim. Eu vejo que é preguiça. Sim. Não só das mulheres, dos homens também. Educar a trabalho, ensinar a trabalho. Então é mais fácil eu dar um celular na mão, é mais fácil eu comprar um fast food. Posso falar uma coisa que aconteceu Pode. comigo, tá? Eu sempre eu falo assim, eu sempre gostei de tudo que era mais masculino, vamos dizer assim. Então, se eu aprender um instrumento, eu fiz violino? Fiz. Mas eu também fiz bateria e fiz contrabaixo. Eu fazia um curso de mecatrônica. Meu Deus. Entendeu? Eu sempre fui muito pra essa área. E no final, eu lembro até quando eu fui entrar na odontologia... Mas você foi menininha. Então... Vestidinho, não é? Doquinha, sempre arrumava bem de menininha. Sim, minha mãe sempre deixou muito... bem princesinha. E no final, eu queria fazer tudo o contrário disso. E fiz odonto, graças a Deus, foi muito bom. Acho que se eu fizesse outro também seria bom. Mas o que acontece? Então, eu sempre tive essa visão muito grande de que a gente que é mulher, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso dinheiro, a gente tem que não depender. Então, eu sempre tive essa mentalidade assim. E eu falo que de um tempo pra cá, começou o meu dilema com Jesus. Que eu falei aqui pra eles antes, tá, gente? Eu às vezes tenho uns dilemas com Jesus. Mas DR. E aí, por quê? Eu fui numa casa de uma amiga minha. Eu falo que eu tenho duas amigas, que primeiro que ninguém nem deve saber que elas são minhas amigas, porque elas são discretíssimas, não tem nem rede social. Meu Deus. Quando a gente vai na casa delas, a gente não publica nada, porque eu falo assim que a gente tem que respeitar a privacidade da pessoa. Se ela não publica, gosta, como é que eu vou ficar publicando? Sim. E aí eu fui na casa de uma delas e ela preparando um bolo e cuidando de tudo. Eu falei, ai, gente, que bonitinho, né? E eu, assim, não sou muito boa na cozinha, não sei fazer grandes coisas, não sei limpar a casa muito bem também. E aí, desde aquele dia, Jesus foi falando assim pra mim, volta o olho pro lar. Exatamente por isso, eu tenho duas crianças pequenas. E quem vai dar o comando pra eles sou eu. Sim. Né? Se eu quero algumas diretrizes, eu vou ter que fazer. E eu tenho duas clínicas, eu sou responsável pela parte de vendas, pela parte de captação dos pacientes, ou seja, entender o que eles de fato precisam, para que eles de fato tenham um tratamento, não é vender qualquer coisa. Então, assim, é uma área extremamente puxada, Sim. Porque toda hora você tem que estar checando tudo que é feito. E eu falei, Jesus, eu não tenho tempo. Né? Porque às vezes a gente olha isso e fala assim, olha, tem muita gente dependendo de mim aqui. Sim. Porque eu falo assim, cada pessoa que fecha com a gente e faz o tratamento lá, é minha responsabilidade no final. Então, eu tinha essa preocupação muito grande. Jesus falou, mas os seus filhos também precisam. Sim. Né? E aí foi onde eu comecei esse dilema de voltar pro lar. Então, por isso que a gente começou. Desde o ano passado, para as crianças sempre foi mais saudável mesmo. Mas, assim, começar a fazer em casa um bolo com a Beatriz. Criar memórias, né? Ela gosta daquilo. Então... com o Bernardo, fazer ali... Eu falo, hoje ele tava brincando que ele tava fazendo comida, porque ele vê o Felipe fazendo a noite do lanche, ele acha que ele vai fazer também. E são os exemplos que a gente tá dando. Então, assim, eu acho que nós... Né, até você disse que você realmente parou de trabalhar para ter esse tempo com os meninos. E eu acho que é importante a gente, que é mulher, parar de pensar que tudo que a gente faz é um fardo. Eu tava vendo sobre isso. Hoje, que falava assim... Quantos comerciais e novelas precisaram para que a gente que é mulher achasse que o nosso lar é um peso e não uma bênção?
E até era uma pastora que ela tava falando assim, hoje em dia as mulheres acham que elas todas têm que trabalhar, não tô dizendo que tenham que parar, tá, gente? Cada um tem a sua realidade. Sim. Mas, assim, onde elas acham que elas só são úteis Quando tá lá fora quando trabalhando. elas estão lá fora trabalhando. E a gente entender muito disso. Então, assim, o marido também, né? Nossa, eu vou trabalhar. Tá, e qual momento você vai ter com o seu filho? Sim. Que é a sua principal prioridade. E às vezes eu trabalhar pra ter... Fábio que fala uma frase, eu devia ter anotado, falar pra vocês. Pra comprar o que eu não preciso, É aquele assim... pra mostrar o que eu não tenho, pra quem eu não gosto. É assim, eu compro o que eu não preciso pra mostrar pra quem nem gosta de mim. Sim, entendeu? Então, Na verdade, às vezes, a gente corre esse perigo de cair nisso. Então, acho que aí na sua casa, você estiver pensando assim, mas pra eu brincar com os meus filhos, pra eu sair com meu filho adolescente, qualquer coisa, eu tenho que gastar. Nem sempre. É isso aí. Às vezes eles estão só querendo nossa atenção. E até quando seu filho tá pedindo muita coisa, talvez que ele tá precisando assim, atenção, olha pra mim. Tô aqui. Eu existo. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Voltar de novo pro lar. Sim. O marido, a mulher. Você que não é casado, né? Já pensa nisso já desde já. Sim. Como que você lida? O que você quer com Sim. isso? Pra que a gente crie essa semelhança. Porque eu falo assim, por que muita gente não gosta depois do casamento? Quando namora, sai todo final de semana. Sim. Quando casa, a realidade chega, aí não dá mais pra ser toda Não dá. semana. Aí você fala assim, eu já não sou mais sua prioridade. Gente, vamos começar agora no namoro mesmo? Eu não pagava água, luz. Não é? Agora você paga água e luz, Mas que eu falo assim, começa agora no relacionamento. Então, de vez a gente sair toda vez, vamos fazer um Vou dia contar um negócio aqui. pra vocês. Ai, gente, eu vou contar particularidade. Meu menino mais velho começou a namorar essa semana. Eu vi. Quase morri. Jesus. Muito bonita ela, diga-se de passagem. 20 anos, seguramos até agora. Não foi fácil, mas enfim. Só que Mas você- ele tá com tudo que você falou que ele tinha que ter. não tinha mais regra, não não tinha tinha mais como impedir. Você já tem mais de 18 anos, tá trabalhando, eu segurei até 20. Então tá bom, né? Enfim, só que uma semana antes, a gente tava lá em Cruzeiro, a gente tá, né, na igreja lá em Cruzeiro. E daí eles ficaram aqui, o Gabriel, o Rafael e a Duda, juntos foram comer. Daí eu mandei mensagem lá assim, onde vocês estão? Né? E o Samuel tava no aniversarinho. Daí cada um paga a sua conta, filha. Com a gente, quando Eu sai vi com a o dia gente, que a gente você paga a colocou conta. assim, hoje o Samuel tá pagando o meu sorvete. Minha filha, se mãe pagar um sorvete pra você, não recuse, Yane, não recuse, vamos receber o sorvete de presente. E daí eles foram ali na Santa Terezinha, num lugar lá comer parmegiana. Eu até briguei com eles, mas isso daí não é lugar pra vocês. Não é lugar pra meninos de Deus, tá nesse lugar. Mãe, mas os meninos lá, meus amigos falaram que a parmegiana era boa, que não sei o quê. Deus, não interessa. Mas não é lugar... Enfim, um outro tema. Daí chegamos à noite, conversando. Daí eles falaram, mãe, mas que raiva. Por quê? Porque a parmegiana era boa, mas era caro. Além de cá, tinha que pagar o cover, que fala, cover da música. Mãe, não dava nem pra conversar. Aquele barulho alto, aquelas músicas insuportáveis, a gente tiver que pagar. E porque no final, a Duda acho que não vai ver. O Gabriel ficou falando pro Rafael, essa ideia foi sua. Manda mais dinheiro pra mim, porque ele pagou dela e da menina, né? Tinha que fazer a Sim. vez, né? Manda aí, você que trouxe aqui, ó o preço que ficou. Pode me ajudar a pagar. O Rafael assim, eu pagar, você que tá querendo namorar, você que paga. Então, assim, na verdade, eles começam a ver como que é. A sentir, né? Exatamente. O valor, que as coisas não são E tão o que eu falei, fáceis, já né? mostra no namoro, né? Que é ficar impressionando toda hora. Sim. Gente, É não, isso porque mesmo. aí depois vai dar problema. Vai dar, gente, não tem jeito, né? Então, sim, é o que a gente fala pra eles. Não queiram viver uma vida que vocês não têm, uma realidade que vocês não têm. Há uns anos atrás, né, tinha uma galerinha, nem sei que hora, ainda dá tempo. Há uns anos atrás, a gente começou a guardar um dinheiro, a gente queria fazer uma viagem, até com a Camila, com o Sim. Bel. A gente queria ir para os Estados Unidos, tirando passaporte, assim, foi algo, enfim. E daí, a gente tava juntando dinheiro. Eu falei assim, Fábio, você vai trabalhar pra caramba, a gente vai juntar esse dinheiro, vai gastar em 10 dias todo esse dinheiro. Eles vão chegar lá, vão ver uma outra realidade, vão voltar pro Brasil reclamando do Brasil, falando que o Brasil é chato, que quebra nos Estados Unidos, que não sei o quê. Eu falei assim, não, tá errado esse negócio. Dele, por quê? Não, a gente tem que levar isso pra uma outra realidade. Pra onde nós fomos? Pra Bolívia. A gente ia pros Estados Unidos, tava guardando dinheiro. Imagina a alegria dos meninos. Fomos para um trabalho missionário na Bolívia. 3 dias de ônibus até chegar lá na Bolívia. Ficamos nas montanhas, fazia xixi cocô no buraco, comia com as crianças. Assim, era banho frio, eles vendo as crianças andar quilômetros sozinhos na montanha para poder assistir um culto, para comer. Sim. Eles compartilhavam pão, Carol. A gente levava pão para as crianças. E as crianças sentavam com as criançadinhas, assim, vinha de longe.
E todo mundo recebeu um pãozinho e ficava tudo esperando. Deu, Raquel, por que eles não estão comendo ainda? Ela falou para mim, eles esperam todos receberem. Se faltar um, eles dividem. Eles têm medo de algum amiguinho ficar sem, então eles esperam. Porque se faltar um, eles dividem para ninguém ficar sem. Enfim, quando meus filhos voltaram de lá, você acha que eles reclamavam? Não, é impossível. Eles viram uma outra realidade. O que a gente fala para eles? Tá vendo como que Deus é bom? Como Ele cuida de nós, você tem um banho quente para tomar banho. Você faz xixi cocô numa privada, não precisa agachar no buraco. Sabe assim? Então, assim, o que eu quis ensinar para eles? Que o que eles têm, eles precisam ser gratos a Deus e ser contentes com o que Deus já dá pra gente. Então, eu acho assim, que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente ali na adolescência. Do pré-adolescência para adolescência, a gente começa a querer dar para eles uma vida, um estilo de vida que nós não temos condição de manter. Por exemplo, vou pôr numa escola particular, onde o nível social das pessoas é altíssimo. Todo mundo só usa roupa de marca, nananã. É lógico que o meu filho vai querer, ele quer fazer parte daquele grupo. Entende? Sim. Então, assim, é bom, mas por outro lado também não é. Porque essa não é a realidade do meu filho. Entende? Então, é mostrar para esse filho, você tá aí, mas essa não é a realidade da nossa casa. E se a gente fosse pensar para uma mãe que tá ali? Tudo bem que eu acho que mães normalmente sabem. Mas olhar e ver assim, meu filho pode estar indo mais para um lado de só gastar, ou por um lado assim, ele tá controlado. Porque às vezes tem sinais, Sim. né, que elas podem ver. Se você fosse dar uma dica assim, olha, mãe, observa esse ponto aqui no seu filho, que pode ser que ele não esteja indo pro bom caminho, eu falo, sempre dá tempo da gente voltar. Você fala da falta de equilíbrio, Isso. tanto para o gastar muito ou Quanto pra para o poupar só guardar? muito. Então, Que eu falo isso, às vezes tem pais que falam pra mim, eles guardam tudo, mas também não tá certo. Se você não foi generoso, não devolveu pra Jesus, não fez usufruir nada. também, né? É. Eu tenho um lá em casa, não vou falar o nome. Ele guarda um dinheirinho, tá com o dinheirinho bom guardado. Só que é fácil ele guardar. A gente chega na igreja e fala, vai estar procurando o sapato dele, o tênis dele tá no pé dele. Então ele não compra o sapato, entendeu? Uhum. Ele tá assim, o outro vai procurar a camiseta, Tá com ele tá também. com ele. Daí eu falei assim, meu filho, assim é fácil você guardar dinheiro, porque você pega dos seus irmãos. Né? Então, nós começamos a trabalhar exatamente isso com ele. Eu peguei assim, você tem que guardar assim, poupar. Ele tá com um bom dinheirinho guardado já. Só que assim, você também tem que aproveitar e desfrutar. Exatamente. Você tem que desfrutar porque é fruto do seu trabalho. Não é desfrutar e sair gastando tudo, né? Mas você tem que desfrutar sim, você tem que aproveitar sim, tirar uma vez no mês, né? Pra ir passear, para comer uma coisa que gosta. Ai, nem eu falei para ele, você tá precisando de um tênis. Então vai lá, vê uma promoção, vai lá e compra o seu tênis. Tem o dinheiro aí à vista, não precisa nem parcelar, vai lá, compra. No outro mês é uma calça, né? Então, assim, é realmente observar isso e ensinar. Né? Eu tenho esse... É isso que eu falo, que repare. E dá tchau assim pra gente, assim, ó. Mas assim, eu acho que agora ele vai aprender a ser mais, né? É o que eu No caso falo. aqui com a sua namorada, tá bom, tempo. gente? Ela já contou, ela disse que não ia contar e contou. Eu não aguento. Ó, o que eu falo assim, uma preocupação que eu acho que é importante a gente ter. Eu falo que pra todo pai, minha mãe antes falava isso, eu não entendia muito, não fazia muito sentido, aí depois que eu virei mãe fez todo sentido do mundo. Que ela falava assim, pra mim o mais importante é que vocês estejam na igreja. Qualquer outra coisa não é tão importante assim. Eu falava, até parece. Nossa, tem tanta coisa boa, como é que outra coisa não é mais Sim. importante? E ela sempre falava isso pra mim, que o mais importante era a gente permanecer na igreja. Hoje eu tenho Sim. filhos, eu entendo isso. Sim. E uma coisa que eu vejo assim, tem famílias que têm desordens financeiras. E aí o filho acaba achando que Deus é uma pessoa ruim, porque Sim. se a casa é um caos e os pais vão na igreja sempre, Sim. Deus não tá olhando, Deus não liga. Então, que ponto você acha que essa organização financeira sua e do seu marido também contribuíram para que os meninos continuassem na igreja? Porque é o que eu falo sobre ensinar dízimo, sobre ensinar generosidade, sobre ter o controle. O que você acha que nisso tudo que vocês fizeram com que você tenha 3 meninos, que a gente já Sim. fala que é mais complicado, e os 3 permanecerem Sim, graças a fiéis, Deus. graças a Deus. Sim. Realmente é presente de Deus, né? Eu acho que é um todo, Carol. Não é só o financeiro, né? Primeiro, os nossos filhos fazem o que a gente faz, não o que a gente fala. Sim. Né? Que tem muitos pais que falam uma coisa, mas na prática faz outra coisa. Então, e eles estão observando o que nós somos em casa, somos na rua também. O que eu sou na igreja, eu também sou em casa. Né? Então, assim,
É lógico que o financeiro vem isso junto, então, mas eu vejo como um todo, né? Essa é a mesma pessoa, a mesma integridade, a mesma honestidade, fora e dentro de casa. Porque a gente fala disso, né? Às vezes você fala assim, se você tá devendo fora, não adianta você ir pra igreja que o seu filho viu. Sim, Ele vê que as pessoas tem gente estão batendo na porta e cobrando. Exatamente. Né, assim... Por isso que eu falo assim, não é tudo, mas acaba que pra quem tá vendo, sim, é um ponto-chave. É, né, assim, eu fiz agora 21 anos de casada e fiz uma caixinha de pergunta lá e perguntaram lá se nós já tivemos problemas financeiros nessa caixinha. Sim, graças a Deus, problema financeiro de passar aperto, necessidade, nós nunca passamos, né? E eu louvo a Deus pelo esposo que eu tenho, porque ele aprendeu com a mãe dele desde cedo a ser organizado, a ter uma reserva de emergência, né? Sempre foi um homem muito trabalhador. Então, quando eu decidi, nós conversamos a não trabalhar para cuidar dos meninos. Então, foi algo em concordância. Né? Então, você sabe que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, ele precisou trabalhar um pouco mais. Né? Então, ele tinha o serviço dele. Ele também chegou a vender queijo. Ele fazia segurança. Ele trabalhou um pouco mais. Né? Principalmente os primeiros anos ali, que demanda muito, né? Roupa, fralda, aquelas né? Coisas de criança pequena, médico, né? Vai muito em médico. E eu segurei a ponta lá em casa. Então, assim, ele sempre foi muito organizado, sempre foi fiel nos dízimos, nas ofertas, né? E sempre procuramos a ser honesto com as crianças. Hoje dá, hoje não dá, hoje a gente consegue. Às vezes a gente tinha até o dinheiro, por exemplo, a gente ia no supermercado, a gente tinha até condição de comprar ali o chocolate que eles queriam. Mas que a gente fazia assim, hoje a gente não vai levar. Na próxima vez. Por quê? Porque a criança que aprendeu hoje pode, amanhã não pode. Não tá no que a gente programou. Eu falo isso pra Beatriz. Exatamente. Eu falei, filha, não nós foi viemos que nós comprar programamos. isso e isso. Então, assim, sempre conversamos isso com eles. Então, eles viram isso muito na prática. Então, assim, hoje, o que às vezes as dicas que a gente dá, quando a gente conversa com o casal, é o que eles veem que a gente vive dentro de casa. Você entende? Então, essa, né, pra gente simplificar aí é assim, pais, eles vão olhar vocês. Sim. Então, eles observam tudo. Seja o exemplo deles em tudo. Tudo. Então, se você quer que não tenha pessoas cobrando na sua casa, pague tudo direitinho. Sim. Né? Porque senão você fala pro seu filho, ligou, desliga que é cobrança. O que ele tá entendendo? Então, meu pai vai na igreja, mas ele engana as outras pessoas. Sim, tá mentindo. Né? E esse lado também que a gente tem que se preocupar, deles verem Deus como alguém bom. Ou seja, se você não dá o dízimo, seu filho também não vai dar dízimo. Eu falo assim, dízimo é sobre gratidão. Se o seu filho uma não proteção, Carol. E se o seu filho não é grato a Deus, você acha que ele vai ser grato a você, gente? Sim. Assim, não tá batendo. Sim, né? é isso mesmo. E pra gente ir pra última aí, que eu acho que é uma muito importante, eu coloquei aqui mãe. Mas pode ser mãe, pode ser pai, pode ser jovem, pode ser adolescente. Que está agora olhando e falando assim, nossa, eu tenho muitos boletos. E os meus filhos seguem pedindo, ou se é jovem, os meus amigos seguem querendo fazer algo. Qual é a dica que vocês dariam? A primeira coisa que eles precisariam fazer hoje para sair do caos. Então, assim, você já ouviu tudo, você pode ter entendido, tá uma bagunça. O que eles deveriam sair daqui? Eu falo assim, terminar esse episódio, sentar e já fazer. Então, na verdade, eu acho que é uma série de coisas. Pegar um papel, colocar no papel. Principalmente para o homem, que o homem é visual. Sim. Homem é visual. Não adianta você falar aqui, ó, deixar solto que na cabeça dele não vai rolar. Põe no papel, ele precisa enxergar. Então, e a gente também, mas principalmente o homem. Então, colocar no papel, ó, eu recebo tanto, a gente tem que pagar essa conta. Tá bom, tudo daqui a gente tem de conta, os boletos que a gente tem. O que a gente vai cortar? É os passeios? É sair e comer fora? É a internet? É a TV a cabo? Né? A gente precisa, não adianta, precisa cortar gastos. E uma outra coisa que sempre, né, o meu esposo que ele mais orienta, qual que é a dívida maior, ou a maior e a menor? Comece pelas menores a quitar. Né? Quita menor, eu tenho uma dívida de 5 mil, mas eu tenho uma aqui de 150. De 5 mil eu não vou ter condição, mas às vezes se eu cortar aqui eu consigo de 150. Pronto, cortei essa aqui, já eliminei uma. Entende? Sim. Então, assim, que a gente sempre fica de olho só na maior. Né? No banco, no que você está devendo no banco. No banco você deixar lá, depois eles vão vir atrás de você para tentar fazer um acordo, né? Sim. E para tentar resolver. Então, vai naquele lá que você pegou emprestado da mãe, aquela continha da irmã da igreja, uma roupa que você comprou e tu não pagou. E chega na igreja e fica correndo dela com vergonha de cobrar. E fazendo o irmão pecar também. Fazendo o irmão pecar. Então, você vê quais são as menores
e que você consegue pagar, né? E fazendo esses pequenos cortes. Então, assim, o que eu diria é, coloque no papel, visualize o que você tem, o que você precisa pagar e quitar. E comece a quitando pelas menores, né? Eu acho que isso fica mais fácil para começar. E corte o que é supérfluo. E, claro, conversa com a família. Comunicação. Né? Fala, a gente vai precisar cortar isso, por causa disso, a gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, olha, esse mês não vai dar para comer fora. Ah, lá em casa, os meninos, de uma época, eles pagava barbeiro para eles, uma vez por mês. Começaram a querer cortar a cada 15 dias. Então, tá bom, eu pago uma vez, no segundo você guarda o dinheiro e paga. Sim. Então, eles guardavam. Então, assim, ter esse jogo de cintura, essa conversa, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante. O diálogo e a concordância. Desde o início, né? A gente Desde falou, o início, do início Carol. ao fim, continuam as mesmas coisas. Desde o início, né? E eu coloquei aqui, né? Você já deve ter falado, né, sobre isso, sobre fazer a planilha, né? Por isso que eu falei do papel. Coloca ali as contas fixas, né? O valor que você recebe, depois o dízimo, o aluguel, a água, a luz, telefone. Coloca tudo ali que você tem, né? A gente vai deixar para eles um manualzinho aqui, Muito uma legal. planilha embaixo, aí você só clica, baixa essa planilha. É uma mais básica, mas que já vai dar para ter uma luz ali Sim. do que você Sim. pode fazer. Todo Posso fin- já falar mais um Pode, disso daqui, ó? com Até toda coloquei certeza. aqui. Dentro disso, né, para sair das dívidas, faça um plano viável. Seja cortar gastos e como eu posso aumentar a renda, Sim. né? Às vezes o marido já trabalha pra caramba, mas a mulher sabe fazer bolo. Faz um bolo para vender, brigadeiro, né? Vai ajudar também a levantar recursos para ajudar a quitar, né, as dívidas. Então, negocie, peça ajuda. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente está no meio do caos, do furacão, né, a gente não consegue enxergar as coisas. Enxerga, assim, a gente está tão apavorado e quer resolver tanto. Quando você pede ajuda para alguém, um especialista, alguém que conseguiu vencer, né, que sabe administrar, já que o assunto é finanças, e ele olha ali e diz, não, mas aqui tá fácil. Ó, tira isso daqui, muda isso daqui, faz isso daqui. Nossa, é só isso? Por quê? Porque ele está fora do problema, a pessoa que está fora mais fácil consegue de ver de uma enxergar. maneira que a gente não está vendo por causa da nossa preocupação, do estresse que a gente está passando. Então, peça ajuda. É um problema que a gente vê muito grande nas pessoas de um modo geral. Tem medo e vergonha de pedir ajuda. Isso é o que? Orgulho. Daí, que a gente entra em um outro pecado. É um outro pecado, e daí entra uma bola de neve cada vez maior. Daqui a pouco você vê gente tendo que perder casa, tendo carro perdido, sendo que às vezes se tivesse pedido ajuda lá no começo, não ia passar por tudo isso. Você entende? Sim. Eu acho que a gente tem que aprender, porque assim, eu não sei nada de dentista, de odontologia. Eu vou querer dar opinião para os outros, gente, vai lá, faz assim. Não dá, né? Você entende? Então, o que a gente vai pedir? Se eu tô com problema no dente, com dor de dente, eu vou perguntar para quem sabe do assunto, né? Então, assim, eu tô passando por um problema, eu vou procurar quem entende do assunto. Alguém que venceu, que passou pela situação e hoje tá bem. Não adianta pedir para alguém que tá igual, pior do que eu. Tem dívida com a agiota, né? Tá com tudo financiado. Porque você olha, às vezes, pessoa com carro novo, mas tá financiada até... Assim, nossa, carro novo, casa nova, mas tá devendo para todo mundo. Sim. Você entende? Então, assim, tem que ser alguém que você sabe que venceu, que tá bem, que tá melhor que você, melhor assim, que venceu. Não é porque é melhor, é porque venceu aquela situação. Peça ajuda, gente. Não deixa as coisas piorar, né? Que senão depois fica mais difícil. E até com o filho. Não sabe como ensinar o filho? Tem muita gente também que pode te Nosso ajudar. Deus, né? Exatamente. Eu falo assim que eu gosto de terminar todas as vezes, por mais que essa daí eu já falei pro pessoal que era bom trazer e anotar, eu gosto sempre de terminar com uma atividade para fazer em casa. Por quê? Ouvir a gente falando aqui e não praticar nada não mudou a vida de ninguém. Ouviu, saiu por aqui e foi. Então, as atividades dessa semana. Primeiro, que eu quero que todos vocês façam. Vocês vão colocar o dinheiro de forma visível. Isso que a gente já falou no início. Lista tudo que você faz, tá? Vai estar a planilha aqui, é só vocês baixarem. Depois, eu quero que vocês separem pote ou no banco, como vocês quiserem. Deixa visível. Esse valor é do dízimo, esse é da oferta, esse valor aqui a gente vai guardar, investir, e esse aqui é o que a gente vai ter para gastar e viver. Essa é a primeira dica. E
Por que eu falo? Tem que estar visível. Porque aí você sabe. Porque senão também tem gente que, assim, quer doar tudo pra igreja. Aí no final não paga as contas porque ficou com dívida. Então, Não, por tem que favor. ser, ó, inteligente. Inteligente. E depois, a próxima, vocês vão ter uma reunião de família. Então, se você tem um filho adolescente, você vai explicar pra ele como que... Porque aí o outro já tá pronto. Então, agora você vai explicar pro seu filho o que acontece. Se seu filho for uma criança, você vai ter uma noção, você fala assim, olha, filho, a gente vai poder fazer isso ou aquilo. E só eu e a minha mulher. Então, vocês dois vão sentar para essa reunião juntas de esclarecimento. E se você for solteiro, eu te aconselho a fazer o seu e depois apresentar para os seus pais. Porque se tem alguém que quer que você viva muito bem, são os seus pais. É isso Então, fala mesmo. assim, pai, eu separei tudo isso aqui e eu queria mostrar para vocês como que eu me programei. Então, assim, gente, precisa ser feito. A planilha tenha na sua visão o que vocês precisam. E aí é o que a gente falou, concordância e conversa. Converse com as pessoas que são importantes para você. Sim. E explique para elas o que vocês querem. Tá bom? Sim. Carol, eu podia deixar umas dicas aqui que eu acho Pode, muito legal. com toda que eu anotei certeza. aqui. Né, eu até anotei que sim. Deixa eu ver aqui em cima. Né, o que uma família abençoada financeiramente depende. Né, ou como ser uma família abençoada. O que depende para uma família ser abençoada financeiramente. Eu colocaria primeiro fidelidade a Deus. Né, como vocês já falaram aqui sobre dízimos, ofertas, generosidade. A segunda coisa, boa administração, né, que é o controle financeiro. Né? Sim. Ter a planilha, o ser organizado, né? Isso vale para tudo, desde a sua casa, da sua despensa, né? Para as mães, ensina o seu filho, riscou uma parede, faz ele limpar, ele arrumar a caminha dele, guardar a roupa dele, as pequenas coisas. Quanto mais cedo ele aprender a cuidar das coisinhas dele, a ser um bom mordomo, a administrar, depois ele vai aprender a lidar com dinheiro também. É a mesma, a mesma princípio, linha. é a mesma linha de Exatamente. pensamento. A terceira coisa eu coloquei aqui é a concordância entre o casal, né? E a comunicação. E tem uma coisa, Carol, que não se fala muito. Que tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia. Que aqui está em Provérbios 28:13. Diz assim, quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas o que confessa e abandona encontra misericórdia. Amém. Sabe por que eu acho importante a gente falar nisso? Porque não adianta você ser dizimista. Não adianta você ser um bom... Você pode dar dízimo, você pode saber administrar muito bem. Mas o pecado, escondido e não confessado, ele impede que as pessoas prosperem, sejam abençoadas. Impede que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Exatamente. Então, assim, a gente tem visto muito isso na prática. Casais que vêm, famílias que vêm procurar a nossa ajuda, e falam assim, pastor, mas eu dou dízimo, mas eu oferto, olha aqui, você vai estar tudo organizadinho, a gente vê se a conta não fecha. Daí a gente começa a conversar com a pessoa, o marido está em adultério. Entende? Não prosperará. Não prospera. Ou a esposa. Ou então o pecado da pornografia e masturbação. Escondido. Você entende? Diz assim, então, o benção. Como que está a sua vida com Deus? Você está em santidade? Daí a gente começa a conversar com a pessoa. Posso conversar com o senhor depois? Com você depois? Daí vem e confessa. Então, sim, não adianta, isso é bíblico. Então, eu acho que isso é algo que a gente também precisa colocar na mesa. Entende? Sim. E o confessar não é só chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa meus pecados, e chora. Pecado tem nome. Já começa por aí. Eu preciso falar o nome do meu pecado. Posso te contar uma coisa que Sim, eu falei na claro. aula dessa semana para os meus adolescentes? Detalhe, gente, eu já tinha falado que eu achei que esse episódio a gente ia extrapolar o nosso limite. Mas sabe o que eu falei para eles? Foi nessa semana. Eu falei assim, sabe qual que é o problema? Que muitas vezes a gente veio de uma família que aquele erro é normal. É normal. A gente fala, é só um erro. Não, e às vezes você nem acha que é um erro. Porque você fala assim, o meu pai faz, meu tio faz, minha mãe faz, todo mundo faz. Vira uma cultura da família. Isso. E aí, o que acontece? Às vezes você vai olhar e você vai falar assim, mas eu nem tô errando. E aí, o que eu falei pra eles que tocou muito forte quando eu tava lendo a lição era assim, peça pro Espírito Santo, traga a minha memória. Qual é o meu erro? O que eu fiz de errado? E esse erro, na verdade, é um pecado. É um pecado. Porque, assim, quando eu falei pra eles, né, ligando pros adolescentes ali, eu falei assim, se você colou numa prova, você pode falar assim, Carol, mas eu não vou usar essa matéria pra nada. Não interessa. Ela não vai ser importante. Você pode criar uma série de coisas. Aí eu falei pra eles assim, vamos pensar assim, você enganou?
Sim. Você mentiu? Sim. Você pecou. É pecado. Por mais que todo mundo faça aquilo. Então, às vezes eu falo isso. Às vezes você vai estar inserido num meio. Sim. Porque você falou da pornografia. Às vezes, antigamente, isso era passado de pai para filho. Como se assim, isso é um segredo nosso. Sim. Os homens fazem isso. Faz. E aí você começa... É normal dos homens, da masculinidade, do desenvolvimento do menino. Você começa a achar que isso é normal. Então, assim, o Espírito Santo foi... Jesus deixou o Espírito Santo conosco para ele ser o nosso consolador. Sim. Então, todos os dias à noite, eu oro e falo assim, Espírito Santo, qual foi o meu erro de hoje? Sim. Me traz à memória o que eu errei para que eu possa me arrepender. Porque se a gente for falar assim, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Porém, se eu não acho que é um erro, eu não confessei. Se eu não confessei, eu não tenho a misericórdia de Deus. Então, assim, eu não sei como você foi criado, porque às vezes você fala isso. Minha família inteira, todo mundo deve. A gente já sabe até como burlar ali o sistema. Com agiota. Meu avô pegava, minha avó pegava, meu tio pegava, todo mundo pega dinheiro com aquele tio que é agiota. E aí você acha que aquilo é o normal. E talvez para sua família tenha sido até hoje. Então, meu conselho é hoje. É isso mesmo. Peça, Espírito Santo, me traz à memória todos os meus erros. Para que eu possa confessar, deixar, arrepender e vai até mais além, Carol. Porque o que eu vejo muito assim, a gente acha que é só orar, né? Chego lá no meu quarto, oro, Jesus me perdoa. Mas o confessar é procurar alguém. Isso. Você entende? Para você como líder ali, tá na sala de EBD com os adolescentes. É chegar ali, a menina, por exemplo, né? Chega assim, Carol, eu tenho acessado a pornografia. Eu sei que tem pecado. Você me ajuda em oração? Eu entendi. Eu já me arrependi, já orei, mas você me ajuda? Então, você ali como professora, como líder na IBD, o que você vai fazer por ela? Vai orar junto e depois você vai falar para ela assim, e daí, Maria? Como que você tá? Você tá bem? Você tá firme? Qualquer coisa, eu tô aqui. Sim. Vai ajudar a cuidar dela para poder ter força para vencer de novo quando vier a tentação. Você entende? Então, assim, por isso que quando a gente fala, que muita gente acha que é só orar e acabou, também. Mas quando a gente fala para alguém, a gente está pedindo ajuda para aquele alguém. Sim. Né? O que a gente vê muito hoje, a questão dentro desse pecado, né? Da questão até financeira. Problema com a agiotagem, os joguinhos da vida. Que eles acham que é investimento. E está perdendo dinheiro, né? O adultério faz com que a pessoa perca muito dinheiro. A pessoa... mas não tenho mais um caso. Mas se você não confessou, se você está deixando no oculto, até você falar, não adianta, você vai patinar, não vai sair do lugar. E a gente vê isso na prática. É incrível, a pessoa fala, né, confessa ali, ora junto, a esposa fica sabendo, o esposo fica sabendo o que aconteceu, perdoa. Carol, parece que as coisas, meu Deus, abre e flui, né? E uma outra coisa também, para encerrar de verdade, a gente confunde muito prosperidade. Prosperidade, para muita gente, acha que é ser rico. Não é. Ter muito dinheiro, ir pra Disney, fazer cruzeiro, né? Andar só com a roupa da marca. Não, prosperidade é você dormir em paz. Não ter ninguém batendo, te cobrando. É você deitar, os seus filhos estarem com saúde. É você poder deitar e saber que se precisar amanhã, né, um filho ficar doente, ou você ficar doente, você sabe que vai ter ali pelo menos alguma coisa para te socorrer. Sim. Isso é prosperidade. É você mesmo tendo um salário mínimo. Você está numa casinha tranquila, tem uma comidinha ali, um arroz, um ovo, Sim. Sabe? E a presença do Espírito Santo, sabendo que ninguém está te cobrando, que você não está devendo nada para ninguém, que os seus filhos estão servindo a Deus, sabe? A sua família está servindo a Deus. Isso, para mim, é a verdadeira prosperidade. Gente, olha, se vocês não aprenderam horrores nessa aula, eu desisto de vocês. Brincadeira, não desisto não, porque se Jesus não desiste, a gente também não. Estaremos aqui ensinando outras coisas. Isso aí. Olha, lembre-se, se você viu agora, né, que depois de tudo isso, você falou assim, nossa, eu acho que agora eu realmente estou precisando de oração. Não tinha pensado por isso, mas agora eu acho que eu preciso. Eu acho que eu preciso procurar alguém para confessar. Exatamente. Se você quiser, deixa aqui o seu nome mais uma vez. A gente vai estar orando por vocês, pela sua família. Isso é muito importante. E no próximo episódio estaremos aqui falando sobre consumismo. O quanto que isso nos afasta de Deus. Meu Deus, a mulherada, por favor, assista, tá? O quanto que isso, primeiro, nos afasta de Deus.
como que isso funciona no nosso cérebro, o que muda, o porquê que a gente consome, porque tem um motivo. E ela explicou muito direitinho, assim, por que você tem essa vontade e o que fazer para controlar essas vontades. Então, agora que você... Eu falo assim, fez a tarefa de casa, já tenho tudo aqui, aí você vai ver que tem vários gastos supérfluos. No próximo, você vai entender como, de fato, parar com tudo isso. Eu até vou dar uma dica, que eu já gravei esse episódio. E eu usei uma dica dela hoje. Olha. Uma dica que ela deu durante o episódio, eu já usei hoje mesmo. Gente, fiquei curiosa, quero saber o que é essa. Acabando aqui, eu te conto. Beijo pra vocês, que Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.